Bom, pessoal, para a gente fechar o sistema endócrino, explicar mais algumas coisas em relação ao sistema endócrino, nós temos a suprarregulação e a infrarregulação. A suprarregulação é quando há uma alta taxa de concentração de um hormônio na corrente sanguínea e a célula-alvo ela aumenta o número de receptor para poder aumentar o efeito desse hormônio. Mas se essa alta taxa de concentração desse hormônio na corrente sanguínea se prolongar, essa célula ela tem que diminuir o efeito desse hormônio. Então, como que ela diminui o efeito do hormônio? Se para aumentar o efeito do hormônio ela aumentou o número de receptores, para diminuir o efeito do hormônio ela diminui o número de receptores. Beleza? Então, não adianta a pessoa, por exemplo, em relação à testosterona, querer que fique, por exemplo, se faz o uso de testosterona de forma sintética, de forma exógena, né? Porque o corpo produz sua própria testosterona, o indivíduo ele faz uso de testosterona exógena, ele usa a testosterona sintética. Então, se ele quiser manter o alto nível de testosterona na corrente sanguínea, não vai adiantar muita coisa, porque a célula ela pode diminuir o número de receptores para poder diminuir o efeito desse hormônio, se caso esse efeito for prolongado. Então a suprarregulação, a célula aumenta o número de receptores para poder aumentar o efeito do hormônio, e na infrarregulação a célula diminui o número de receptores para poder diminuir o efeito do hormônio. E se esse hormônio ele ficar muito tempo prolongado com alta taxa, a célula também cria uma certa resistência, né? Ela cria dessensibilidade, ela não fica sensível a esse hormônio, ela cria uma resistência, porque ela não aguenta uma alta taxa de hormônio por muito tempo, né? De forma prolongada. Então, suprarregulação, a célula aumenta o número de receptores para aumentar o efeito do hormônio, e a infrarregulação diminui o número de receptores para diminuir o efeito desse hormônio. E nós temos três tipos de estimulação. Nós temos a estimulação hormonal, a estimulação humoral e a estimulação neural. Eu fiz um desenho aqui e vou tentar explicar para vocês através do desenho. Não sei se a câmera da webcam vai pegar bem a imagem, mas eu acredito que dê para explicar. Então aqui nós temos primeiro sistema hormonal. Esse desenho aqui é a hipófise. A hipófise que fica no cérebro. A hipófise, a parte de cima e embaixo é chamado de adenohipófise. Então a adenohipófise, ela secreta ACTH, que eu desenhei em forma de triângulo. Esse ACTH, ele vai pela corrente sanguínea até o córtex da suprarrenal, que está acima dos rins. Então ele vai até o córtex da suprarrenal e estimula a suprarrenal a produzir glicocorticoides. Um glicocorticoide muito conhecido é o cortisol. Então, como o corpo precisa de cortisol, a adenohipófise secreta ACTH para o CTH estimular a suprarrenal a produzir glicocorticoides. Quando produzido glicocorticoides, a adenohipófise ela tem que parar ou diminuir de produzir ACTH, porque a suprarrenal já conseguiu produzir glicocorticoides. Então esses glicocorticoides eles vão até a adenohipófise pela corrente sanguínea e funcionam como feedback, né? Eles mandam uma mensagem, né, para a adenohipófise parar de produzir ACTH, porque eu produzi aqui os glicocorticoides. E abaixo nós temos o fígado. Nós temos que entender também que essa estimulação não é de fórmula contínua o tempo todo, é de fórmula pulsátil. Beleza? É algo mais complexo que isso, mas aqui a gente está simplificando para ficar mais didático. Então, aqui no suprarrenal, depois que produziu glicocorticoides, beleza, né? Então o glicocorticoide sobe lá em cima, lá pela corrente sanguínea, para dentro do posso parar de produzir ACTH, porque não precisa mais produzir ACTH, porque o glicocorticoide já está produzido aqui pelo suprarrenal.
Então esses glicoides eles vão atuar no fígado e também vão atuar em outros órgãos. Mas no fígado, esses glicocorticoides, eles fazem com que o fígado deprede proteína para gerar energia para o tecido. Por exemplo, o indivíduo está fazendo um exercício físico, uma corrida por exemplo, e está faltando glicose na corrente sanguínea. Então esses glicocorticoides lá no fígado fazem depredar proteínas para poder mandar um pouco de glicose para a corrente sanguínea para gerar energia. Então esses glicocorticoides no fígado ele tem essa ação de quebrar proteínas para gerar glicose para a corrente sanguínea, para ser utilizada como energia para os músculos. Beleza? Então esse aqui é o sistema, é uma estimulação do sistema hormonal. Esse outro sistema aqui é o sistema humoral. Agora nós temos aqui, nós temos o pâncreas. Imagine que aqui tem um vaso sanguíneo, né, corrente sanguínea, e embaixo nós temos um tecido. Pode ser o tecido muscular, tecido. Então, quando tem muita taxa de glicose na corrente sanguínea, por exemplo, o indivíduo fez uma alimentação muito rica em carboidratos. Então, muita glicose no sangue, né? Muito açúcar no sangue, muita glicose no sangue. O que o pâncreas faz? O pâncreas produz insulina. Então, o pâncreas produz insulina, a insulina vai lá, pega esse açúcar e manda esse açúcar para dentro da célula, para ser transformado em glicogênio, para ficar estocado aqui na célula, para ser utilizado como energia futuramente, né? No exercício posterior, né? E dentro da corrente sanguínea nós temos os carreadores de glicose e o principal é o GLUT4. Então, junto com o GLUT4, a insulina que é produzida pelo pâncreas, ela pega esse excesso de açúcar, essa alta taxa de açúcar no sangue, e faz com que seja estocado no tecido muscular. Também é estocado no fígado, mas aqui nós estamos dando um exemplo com o tecido muscular. Então, depois que essa alta taxa de glicose está estocada no tecido muscular no fígado, os níveis de glicose no sangue caem. Beleza? Também há outro processo inverso, que quando tem muito pouca glicose no sangue, aí o pâncreas, em vez de produzir insulina, ele produz o glucagon. Daí o glucagon ele faz ao contrário, ele tira a glicose do tecido muscular, a glicose do fígado, e manda para a corrente sanguínea para poder gerar energia para manter o exercício. Mas aqui, primeiramente, eu dei o exemplo do pâncreas produzindo a insulina para poder estocar a glicose para formar glicogênio, junto com o carreador de glicose, que o principal é o GLUT4. Beleza? Então, depois de estocar a glicose no sangue tende a baixar, tende a cair. Certo? Então esse é o sistema humoral. E por último aqui, o terceiro, sistema neural. Nós temos aqui uma fibra simpática, né? Uma fibra nervosa simpática. Então, uma fibra nervosa simpática. E aqui embaixo nós temos de novo a suprarrenal. Então, em quais condições que esse sistema ele é estimulado? Geralmente esse sistema ele controla os movimentos cardíacos, né? Ele controla a pressão arterial, ele controla a frequência cardíaca. Então, quando há uma queda da pressão arterial ou há uma necessidade de aumentar a frequência cardíaca, vice-versa, ou diminuir a frequência cardíaca, então a gente é mais relacionado ao sistema neural. Então, nesse esquema do desenho, a fibra simpática ela estimula a suprarrenal a produzir catecolaminas. E essas catecolaminas produzidas pela suprarrenal são lançadas na corrente sanguínea. Então, duas catecolaminas conhecidas é epinefrina e norepinefrina. Então, essas duas catecolaminas elas são responsáveis por controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, né? Resistência
que o sangue exerce sobre os vasos sanguíneos. Então esse é um sistema neural. Sistema neural. Então beleza, pessoal? Tem esses 3 tipos de estimulação. Estimulação hormonal, que a gente usou o exemplo da adenohipófise, da suprarrenal e do fígado. Ou a estimulação humoral, que a gente usou o exemplo do pâncreas produzindo a insulina e do tecido muscular, onde vai ser estocado a glicose, né, através da ação da insulina, que é secretada pelo pâncreas. E o sistema neural da fibra simpática estimulando a suprarrenal a produzir catecolaminas para poder ter controle sobre os movimentos cardíacos, controle sobre a pressão arterial e frequência cardíaca. Tem um sistema que é um pouco complexo de entender, mas eu peço que vocês estudem um pouquinho, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um sistema bem bacana para a gente poder entender um pouquinho melhor a frequência cardíaca e a pressão arterial durante o exercício, beleza?